Bom dia, irmãos, a paz do Senhor. Eu sou o Diácono Márcio, nós somos a Igreja de Nova Vida em Porto da Pedra e hoje nós vamos dar continuidade ao estudo da IBD, a nossa Escola Bíblica Online, a EBO, né? Na última aula, irmãos, eu dei o capítulo 15 de Romanos e nós encerramos Romanos, tá? O Romanos ainda tem um capítulo 16, porém o capítulo 16, irmãos, é só considerações finais, onde o apóstolo Paulo, ele faz menções honrosas a determinados irmãos da igreja de Roma, e ele cita nominalmente a obra que aquele irmão fez. Então, uma leitura, uma meditação na leitura de capítulo 16 é suficiente, não é necessário uma aula. Eu só faço um adentro em relação a essa aula, irmãos, porque quando você for dar quando você for ler o capítulo 16 de Romanos, dá uma olhada, irmãos, isso é importante, a quantidade de irmãs que Paulo cita nas menções honrosas e como elas contribuíram para o Evangelho. Ele cita homens e mulheres, mas há uma grande quantidade de irmãs que Paulo cita nominalmente, como elas contribuíram, o ajudaram na obra de Deus. Isso, mais uma vez, provando que o Senhor Jesus Cristo ele não é machista, que o Evangelho ele não é machista. A obra de Deus, se você recebeu o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, você é um instrumento de Deus para ser usado por Ele na sua boa obra. Seja você homem, mulher, idoso, jovem, tá? O que a palavra de Deus ela faz restrição é ao pecado, tá? E aqueles que ainda não entregaram o coração para Jesus. Mas se você entregou seu coração para Jesus, você é um canal de Deus para o Evangelho, para você ser usado para o Senhor, para Ele te capacitar para a boa obra, tá? Então dá uma olhadinha, é importante, porque as mulheres, elas são sim incluídas no ministério, no Evangelho, na pregação, tá? E são instrumento do Senhor para as boas obras, que foi para isso que Ele nos salvou, para o adorar e para as boas obras. Hoje, irmãos, nós vamos estar iniciando o conteúdo novo, nós vamos estar estudando a primeira epístola aos Tessalonicenses. Primeira epístola aos Tessalonicenses. Então, eu convido o irmão, a irmã, para estar abrindo a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 17. A igreja de Paulo, a igreja de Cristo na cidade de Tessalônica, ela começa em Atos 17, quando Paulo vai para aquela região. Quando Paulo vai para aquela região, ali começa a igreja em Tessalônica, tá? Então convido você a abrir, irmãos, Atos capítulo 17, vai estar o texto também na tela, se você não está com a sua Bíblia agora, tá? Mas é importante depois você meditar na palavra do Senhor, tá? E conferir isso aí que a gente vai estudar. Atos 17. Vou ler, tá? Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los, e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, debateu com eles, discorreu sobre as Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos, o cerne do Evangelho, a morte e a ressurreição de Jesus. E este dizia, ele, é o Cristo Jesus, e eu vos anuncio. Verso 4, alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres, pessoas da alta sociedade, lá de Tessalônica. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-lo para o meio do povo. Porém, não o encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante a autoridade, clamando, estes que têm transtornado o mundo chegaram também até aqui.
os quais Jasão hospedou. Todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Verso 8. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem estas palavras. Contudo, soltaram Jasão e os mais, após terem recebido deles a fiança estipulada. Ainda tiveram que pagar a fiança. E logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegando, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres dos que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, com desejo, examinando as escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim, como Paulo estava pregando. 12. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens, lá de Bereia, vindo de Tessalônica. 13. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo, também em Bereia, foram lá excitar e perturbar o povo. Então os irmãos promoveram sem detença a partida de Paulo para os lados do mar. Porém Silas e Timóteo continuaram ali, naquela região da Macedônia, Bereia, Tessalônica, Filipos, aquela região ali. Os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram trazendo ordens a Silas e Timóteo para que o mais depressa possível fosse ter com ele, lá em Atenas. Agora, irmão, eu te convido a abrir em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 1. Abre comigo aí, o texto vai estar na tela também, tá? 1 Tessalonicenses 1, verso 1, é só a introdução, tá? Hoje é a aula introdutória. E segura a tua Bíblia aí, se você está em casa, irmão, tá com calma estudando essa palavra, essa aula de hoje, segura a tua Bíblia lá em Atos 17, que a gente vai voltar lá no texto, tá bom? Vamos lá. 1 Tessalonicenses 1, Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Podem voltar lá em Atos capítulo 17. Amado Deus e Pai, em nome de Jesus, Pai, a tua palavra foi lida, ela vai ser ensinada agora, Pai, o professor é o Senhor, sou apenas um instrumento do Senhor, Pai, que o Senhor tem capacitado para fazer essa obra, Pai, muito obrigado por esse privilégio, Pai, de te servir, de te adorar, Senhor, com o meu serviço, porque o serviço também é uma adoração, é um privilégio, Senhor, meu Deus, poder te servir, te adorar, Pai, com serviço. Muito obrigado, Pai, pela minha vida, Pai, pela vida da minha igreja, meus pastores, Pai, por esse ministério, Pai, que tanto tem me abençoado, tem abençoado a Igreja de Nova Vinda em Porto da Pedra. Muito obrigado por cada professor que tem se dedicado ao ensino da palavra, ao estudo da palavra para o ensino. Muito obrigado pela vida deles. Muito obrigado, Senhor, meu Deus, pela vida do meu irmão que está em casa, Pai, sedento de aprender a Tua palavra, Pai. Agora ela vai ser exposta, Senhor, meu Deus, seja comigo, me capacita, Senhor, meu Deus, que esta aula, Pai, não venha de mim, mas venha do trono da Tua glória, Pai, para abençoar a minha vida e a vida do meu irmão que está em casa, Pai. Em nome de Jesus eu te peço, Pai. Amém. Graças a Deus. Irmãos, Paulo, ele chega lá na região de Tessalônica e lá ele vai fundar uma igreja e posteriormente ele vai escrever uma carta para essa igreja que ele tá abrindo, que ele está fundando, tá? Naquela região de Tessalônica. Tessalônica é uma região no mundo antigo, aqui no período de Paulo, que ficava na Macedônia. Na Macedônia, é a atual Europa, era a capital da Macedônia, era a maior cidade da Macedônia, da maior província da Macedônia, província romana da Macedônia, capital. Uma cidade muito importante economicamente, tá? Naquela região ali ficava uma estrada, o nome dessa estrada, irmão, tem um nome difícil, eu anotei aqui, Egnatia.
era o nome da estrada. Era uma estrada nessa região da Tessalônica que ligava Roma até a Ásia. Isso ligava o Ocidente ao Oriente, e a Tessalônica ficava bem no caminho dessa estrada. Então era uma cidade estratégica para a pregação do Evangelho, onde o Evangelho ali pregado, o Evangelho iria para todo o restante do mundo. Ia para Roma, ia para a Ásia. Então era uma região estratégica que o Senhor levou Paulo para aquela região ali. Foi o Senhor que levou Paulo para aquela região. Vou mostrar para vocês na palavra, para que a palavra de Deus fosse pregada naquela região. Então, quem foi que escreveu essa carta? Né? Bem simples, quem escreveu essa carta foi o apóstolo Paulo, até como a gente viu em 1 Tessalonicenses 1:1, Paulo, Timóteo e Silvano, ele diz, porque Timóteo e Silvano foram os que ajudaram Paulo. Provavelmente eles foram secretários de Paulo na hora de colocar essa carta no papel, tá bom? Eles ajudaram Paulo para escrever essa carta, mesmo porque Paulo e Silvano, eles estavam com Paulo quando Paulo chegou em Tessalônica para fundar aquela igreja, para pregar o evangelho ali. Aí você pode me perguntar, Márcio, mas quem é esse Silvano? Né? A gente leu aqui Atos, capítulo 17, e não tem menção de Silvano nenhum aqui, só fala de Paulo e Silas. Pois é, irmãos. Silvano é a forma latina do nome de Silas. Tá? Então, na forma grega, Lucas era grego, ele escreveu Atos dos Apóstolos, então ele coloca como Silas. Paulo, escrevendo no mundo romano, de idioma latino, ele escreve Silvano, tá? Então, Silvano e Silas é a mesma pessoa, tá? E eles ajudaram, junto com Timóteo, ajudaram Paulo para escrever essa epístola, tá? Então, Paulo, ele escreve essa epístola, tá? Ele é o autor dessa epístola, ajudando ele, Timóteo e Silas, Silvano. Ele escreve por volta do ano 51, tá? Paulo, irmãos, ele escreveu 2 epístolas aos Tessalonicenses, 2. Então, entre o ano 51 e 52, nesse período aí, ele escreveu as 2 epístolas. Tessalonicenses é uma das primeiras epístolas, tá? Muito provavelmente, com certeza, Gálatas foi escrito primeiro, no ano 49, e Tiago, a maioria dos teólogos entende que Tiago também foi escrito primeiro, e depois vindo a epístola aos Tessalonicenses, tá? Mas é uma das primeiras epístolas, tá? Escritos do Novo Testamento, essa epístola. Ela foi escrita no ano 51, quando Paulo estava em Corinto. Quando Paulo estava em Corinto, Paulo escreveu essa carta aos Tessalonicenses. Paulo ficou, na sua primeira passagem por Corinto, ele ficou 1 ano e meio lá. E nesse tempo de 1 ano e meio que ele ficou, ali por volta do ano 50 ao 51, ele escreveu 51, 52, ele escreveu essa epístola aos Tessalonicenses. Paulo, irmãos, ele estava no navio querendo ir para a Ásia. Ele estava querendo ir para a Ásia, mas diz a palavra de Deus lá em Atos 16, se você está no capítulo 17, volta para o capítulo 16, verso 6, olha o que diz, irmãos, olha o verso 6 e o 7. E percorrendo a região de Frígio, Galata, tendo sido impedido pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. O Espírito Santo não queria que Paulo fosse para a Ásia. Olha o 7. Defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. O Espírito Santo não permitiu. Queria que Paulo fosse para a Macedônia. Queria que Paulo fosse para aquela região estratégica, onde toda a palavra de Deus ia ser pregada e o mundo todo, aquela região ali, ia servir, irmãos, de trampolim para que o mundo todo fosse ouvir o Evangelho. Porque o maior meio de comunicação da época, né, tinha carta, né, os ensinamentos dizem que a primeira EAD que houve no mundo é a palavra de Deus. Paulo escrevendo cartas, né? Ensino EAD, ensino à distância.
Mas o comércio, irmãos, era um grande meio de comunicação para a propagação do evangelho, porque as pessoas chegavam naquela região para ir lá comprar, vender, fazer negócios e ouvir a mensagem do evangelho e retornavam para as suas casas ou iam para outra região levando o evangelho no seu coração. Então, essa região de Tessalônica, que era uma região extremamente comercial, tinha um grande porto marítimo e terrestre, tá? É uma grande área de comércio, era região estratégica para o evangelho, devido a essa estrada também, a Egnátia, tá? Então, Paulo, ele vai para Macedônia obedecendo o mandamento do Espírito Santo. Ele também teve uma visão, aqui no capítulo 16 mesmo, ele mostra, ele teve uma visão de um varão, chamando ele para ir para Macedônia, para ajudá-lo, e nessa visão ele entendeu, como profeta do Senhor, que ele deveria ir para aquela região, para pregar o evangelho ali. E ele chega, a primeira região da Macedônia, que ele vai para Filipo, ali em Filipo ele evangeliza a Lídia, depois ele liberta uma menina que estava sendo oprimida por demônios. Ali ele vai preso na região de Filipo, junto com Silas. Aí acontece aquela passagem linda que ele está mesmo preso e açoitado, ele louva ao Senhor. E depois ele é liberto e vai para a região de Tessalônica e entra aqui no capítulo 17. Aqui no capítulo 17, irmãos, diz a palavra de Deus lá que ele começa a pregar o evangelho ali naquela região. Ele começa a pregar o evangelho ali na sinagoga, ele ficou 3 semanas ali, 3 sábados ali naquela região, começa a debater com os judeus. Naquela sinagoga ali, diz a palavra no capítulo 17 de Atos, que havia muitos gregos, havia muitos prosélitos, isso é, gentios convertidos ao judaísmo, isso é, conheciam a lei de Moisés, conheciam o Antigo Testamento, e muito provavelmente haviam se circuncidado para poder exercer a religião judaica. Então eles estavam no judaísmo, tá? Mas eram gentios. E ali eles ouviram a palavra de Deus e alguns, diz a palavra de Deus, que alguns, 17,4, alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, alguns dos judeus, bem como numerosa multidão de gregos piedosos, gregos que eram convertidos ao judaísmo, viram a palavra da pregação e se converteram ao Senhor, e muitas distintas mulheres, então pessoas de alta sociedade, mulheres da alta sociedade, se converteram ao Senhor. E o interessante, irmãos, desses tessalonicenses que se converteram, a maioria de gentios, tá? Alguns judeus, que se converteram a ouvir a pregação da palavra de Deus da boca de Paulo. Olha o verso 3, 17:3, que diz: expondo e demonstrando ter sido necessário que Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. Este é o cerne da pregação da palavra de Deus, é você pregar sobre Jesus Cristo, quem Ele é, o que Ele fez pela humanidade e o que Ele fez na sua vida, o que Ele fez na minha vida, o que Ele fez na sua vida e o que Ele está fazendo ainda hoje, o que Ele é capaz de fazer, de transformar vidas, mudar vidas, salvar, tirar o ser humano das garras de Satanás, das garras do inferno, da cultura deste mundo que só arrasta o ser humano, só rebaixa o ser humano, só tira a vida do ser humano, só suga a vida do ser humano e trazer para o reino de Deus. É isso que Jesus Cristo fez, implantar o reino de Deus no nosso coração. E esse é o cerne da mensagem. Paulo começa expondo, porque a palavra de Deus ela tem que ser exposta, ela tem que ser apresentada. A palavra de Deus, irmãos, ela é transparente. O evangelho, ele é transparente. A igreja de Nova Vida, irmãos, as igrejas de Nova Vida, elas ficam abertas, irmãos. No horário de culto, no horário de estudo, irmão, você está passando, você ouve, está tendo louvor, você não precisa se cadastrar para entrar, pegar senha, você não precisa ser convidado. É até importante você convidar os irmãos, as pessoas para vir ouvir o evangelho, mas isso não é
burocracia para vir entrar. Você está passando, você ouviu uma mensagem, você entra nas igrejas evangélicas para ouvir a palavra de Deus. Aqui não é ocultismo. A palavra de Deus, o evangelho, ele é transparente. A gente não tem nada que esconder aqui. A gente não tem nada que esconder de ninguém. Em relação à palavra de Deus, as ordenanças, a doutrina, a gente não tem nada para esconder. É transparente, tá? Então, a palavra de Deus, ela foi exposta àqueles irmãos, foi exposta àqueles judeus, e eles ouviram que Jesus Cristo, ele morreu por nós, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E como que Paulo expôs isso aqui para esses irmãos de Tessalônica, se o Novo Testamento ainda não tinha sido escrito? O que Paulo usou? O Antigo Testamento. O Antigo Testamento, nesse período aqui, era a Bíblia que eles usavam, era a Bíblia que eles tinham. E a partir do Antigo Testamento, ele pregou que Jesus Cristo, ele morreu e ressuscitou, porque estava profetizado nas Escrituras, desde o tempo de Gênesis, até Cristo vir e cumprir a profecia. E o próprio Cristo, irmãos, o próprio Cristo disse, que a palavra de Deus, ou ela fala diretamente a respeito da vinda do Messias, do ungido, que ele morreria e ressuscitaria, ou mesmo através de tipos e figuras, isso é de forma indireta. Abre comigo, irmãos, por favor, Mateus 12, 39, Mateus 12, 39 e 40, olha só. Acompanha comigo, irmão, essa leitura que é importante. Olha como é que Jesus, ele utiliza uma figura para falar de si mesmo no Antigo Testamento. Mateus 12. Ele, porém, respondeu: uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado senão do profeta Jonas. 40. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Por 3 dias e 3 noites, Jesus Cristo, irmãos, estava dentro de uma gruta na pedra enterrado, irmãos, porque ele havia morrido. Mas ao terceiro dia, assim como Jonas, ele saiu do ventre do peixe, Jesus Cristo, o nosso Senhor e nosso Salvador, ele venceu a morte, ele derrotou a morte eterna. A palavra de Deus lá em Coríntios diz que ele é a primícia dos que dormem, porque ele foi o primeiro que ressuscitou para a eternidade. O filho da viúva de Naim, ele teve a restituição da morte natural, assim como Lázaro e a filha de Jairo tiveram restituição da morte natural, cumpriram os seus dias e voltaram a morrer. Mas Jesus Cristo, ele ressuscitou para inaugurar a eternidade para mim e para você. Quando Cristo retornar, irmãos, quando Cristo retornar para buscar a sua igreja, os mortos em Cristo Jesus ressuscitarão para a eternidade. E nós, os salvos, que estivermos aqui quando Cristo ressuscitar, quando Cristo retornar, nós seremos transformados e arrebatados para estar com Cristo para toda a eternidade. Então, Cristo, ele inaugurou a eternidade para o homem. Tá? Então, esse é o cerne da mensagem do Evangelho. Então, quem escreveu? Paulo, por volta do ano 51, de Corinto. Paulo estava em Corinto quando escreveu essa passagem, Atos 18, 5. Atos 18, 5, olha aqui o que diz. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, eles estavam lá naquela região da Macedônia, lá em Tessalônica, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que Cristo é Jesus, que o Cristo é Jesus. Então, Timóteo e Silas, eles retornaram, trazendo, lá da Macedônia, trazendo notícias para Paulo daquela igreja, escreveu essa carta aos Tessalonicenses e deu na mão de Timóteo, para Timóteo levar lá de volta para os Tessalonicenses. Tá? Isso está em 1 Tessalonicenses 3, tá? Que Timóteo, ele leva a epístola de Corinto, que Paulo escreveu, para eles lá na Tessalônica, tá? Só para você ter uma referência, Tessalônica hoje, ela fica na Grécia, no norte da Grécia, e se você procurar no mapa, ela se chama Salônica só.
Ela se chama só Salônica. Nessa época era Tessalônica, que era uma irmã de Alexandre o Grande, que foi homenageada dando nome à cidade, tá bom? A cidade de Tessalônica. Então, de onde escreveu de Corinto. Nesse período, quem era o imperador romano era Cláudio César, que ele ficou como imperador do ano 41 ao ano 54. Então, a perseguição política, a perseguição do Império Romano, tá, ainda não havia se estabelecido, porque Nero ainda não era o imperador. A partir do ano 54, aí começa a perseguição do imperador, tá? O romano Nero. Aqui era Cláudio. Os judeus, nesse período, até houve uma perseguição, sim, eles foram expulsos de Roma devido à pregação do evangelho, tá? Foi por isso que Paulo, ele encontra Priscila e Áquila, que estava fugido de Roma devido à perseguição que houve ali aos judeus. E como os cristãos, os judeus, nesse período, eles eram meio que confundidos, os cristãos também acabaram sofrendo perseguição ali, acabaram sendo expulsos. Eles não foram presos e jogados às feras, nada disso. Foram só apenas expulsos de Roma nesse período, e isso está em Atos capítulo 18, tá bom? Por que Paulo escreveu essa epístola? Qual o objetivo de Paulo escrever essa epístola? Fortalecer a fé dos cristãos de Tessalônica, porque eles estavam sofrendo perseguição, sim, mas dos judeus. Os judeus que não aceitaram a pregação do evangelho, não aceitavam que Jesus Cristo é o Senhor, começou a perseguir os que se convertiam a Cristo, ali naquela região, tá? E a perseguição era ferrenha, tá? E eles acabavam, irmãos, também influenciando os gregos que ainda não haviam se convertido, influenciando também a perseguir. O que acontece? Essa cidade de Tessalônica era uma importante cidade do Império Romano, uma cidade poderosa economicamente, politicamente. E devido a essa ascensão, esse progresso, essa prosperidade dessa cidade, eles conseguiram, por volta do ano 42, a sua independência administrativa e política. Então, eles podiam, por exemplo, eleger dos moldes gregos, isso é, democracia, os seus governantes. Eles tinham autonomia política, que eles conseguiram. Eles eram apenas subordinados a César. Eles eram apenas subordinados ao imperador romano. Tá? Mas eles tinham autonomia política e administrativa, e eles se orgulhavam disso. E quando os judeus acusaram Paulo e os cristãos de pregar um outro rei, que acusar os judeus de estarem pregando que Jesus Cristo é um outro rei, os tessalonicenses ficaram com medo, irmãos. Eles ficaram com medo deles ter represária do Império Romano e perder essa autonomia administrativa, essa autonomia política. Tá? Então eles tiveram com medo e eles expulsaram o Paulo, Timóteo e Silas daqui. Sai daqui. Aí Paulo vai para Bereia. Tá bom? Então o contexto histórico é esse, que fez com que Paulo, Silas e Timóteo saíssem daquela região, porém, uma grande comunidade de cristãos fortes na fé permaneceram ali. E é para esses que, diante daquela perseguição, que se fortaleciam, que estavam fortes ali, firme, uma fé inabalável ali, que Paulo está escrevendo. Então, o objetivo, fortalecer a fé, transmitir, irmãos, a certeza da volta de Jesus Cristo. Transmitir essa certeza e esclarecer algumas dúvidas. Por quê? Por que esclarecer algumas dúvidas? Em relação à volta de Jesus Cristo, dúvidas a respeito da volta de Jesus Cristo, e esclarecer algumas questões a respeito dos mortos. Porque eles sabiam que Cristo ia retornar, eles tinham essa certeza que Paulo havia pregado, porém eles tinham dúvidas. E os mortos? E aqueles que receberam Jesus Cristo, os nossos irmãos, os nossos parentes que se converteram e morreram, o que vai ser deles? É porque Cristo ainda não voltou. E eles também tinham dúvidas. Se Cristo havia voltado, é porque alguns judeus maliciosos
Eles estavam colocando essa dúvida, esse Cristo que você está esperando já voltou, é vã a vossa fé, não aconteceu nada. Tá? Então Paulo ele escreve para esclarecer a dúvida a respeito dos mortos em Cristo. Lá no capítulo 4 ele vai falar a respeito desse assunto. O irmão que for trazer, que for falar a respeito, ele vai falar a respeito dos mortos em Cristo. Basicamente é que quando Cristo retornar, e Paulo ele dá essa certeza que Cristo vai retornar, uma certeza da igreja, uma certeza no nosso coração. Estamos aguardando a volta do Senhor Jesus, estamos nos preparando para o retorno certo do Senhor Jesus. Por isso é necessário nós nos consagrarmos, vivermos em santidade, nos preparar para a volta do Senhor, porque a palavra de Deus diz que ele retornará, irmão, como um ladrão. O que um ladrão faz? Ele não avisa quando ele vai atacar, e a hora, e como ele vai atacar, ele apenas volta. Então, nós temos que estar preparados para a volta do Senhor, nos consagrarmos a Ele. Então, o que vai acontecer quando Cristo voltar? No capítulo 4 vai falar que os mortos vão ressuscitar. Os mortos em Cristo Jesus, capítulo 4, a partir do verso 16, vão ressuscitar primeiro. E depois nós seremos transformados e arrebatados junto com aqueles, isso é, com os mortos, para estar com o Senhor para a eternidade. Isso vai falar lá no capítulo 4, tá? Um irmão abençoado vai dar essa aula, no capítulo 4, basicamente é isso. Tá? Então ele vai esclarecer essas dúvidas a respeito dos mortos e transmitir essa certeza da volta de Cristo. Tá bom? Destinatários, os cristãos lá de Tessalônica, destinatários dessa carta. Tá? Eu narrei aqui no capítulo 17, foi lido como é a conversão deles. Foram muita luta, Paulo pregando, houve resistência, irmãos. Houve resistência, irmãos, porque quando você está fazendo a vontade de Deus, quando você está pregando o Evangelho, quando você está vivendo nos caminhos do Senhor, você acha que Satanás vai ficar satisfeito? Você acha que Satanás vai ficar feliz? Ele vai se levantar, ele se levanta, mas ele se levanta para cair. Porque o Senhor é contigo, o Senhor é mais poderoso, do Senhor é todo poder e autoridade. E a sua vida, irmão, estando no Senhor, você não há o que temer. Mas se tem resistência, se tem oposição, você pode ter certeza que você está no caminho certo. Tá? Quando não tem oposição, irmãos, ore um pouquinho mais, leia mais a palavra, jejue, fale com o Senhor. Senhor, eu estou no caminho certo mesmo, é isso aqui? Porque o mundo, irmãos, a cultura deste mundo é contra a pregação do Evangelho. Esse é fato. Não só a nossa experiência de vida diz isso, a palavra de Deus. Então, Satanás vai sempre tentar se opor, mas ele se levanta para cair, porque ele é um derrotado, e o vencedor, Cristo, já venceu Satanás na cruz do Calvário. Tá? Então, irmãos, esses cristãos de Tessalônica. Tá? Então, Paulo, um breve esboço dessa carta, no capítulo 1, ele elogia a fé que esses irmãos têm, tá? Inclusive é o tema da próxima aula, capítulo 1, eu vou estar ministrando. Tá? Então, ele elogia a fé, a esperança e o bom testemunho desses cristãos de Tessalônica. Tu vê que diante da oposição, diante da perseguição, o verdadeiro cristão ele se mantém firme. Tá? Ele se mantém firme. Capítulo 2, ele vai relembrar sua passagem por Tessalônica, tudo que aconteceu ali, trazer ensinamento para eles. Capítulo 3, Paulo ora pelos cristãos de Tessalônica. E o capítulo 4 e o 5, ele traz instruções práticas, como por exemplo, capítulo 5, orai sem cessar, fuja da aparência do mal, entre tantos outros ensinamentos ali no capítulo 5. Capítulo 4 e 5 ele traz instruções práticas e doutrinárias, como por exemplo no capítulo 4 a respeito dos mortos, né, o estado intermediário do cristão quando ele vem partir para a glória, tá? Quando ele morre, tá bom? Então instruções, isso é um breve esboço dessa carta. Rapidinho lá, eu falei do capítulo 1, 2 o versículo 1, 2 e 3 do capítulo 17. Falei do versículo 4, que alguns dos judeus se converteram e numerosa multidão dos gregos ali convertidos ao judaísmo se converteram a Cristo Jesus. Verso 5, os judeus, porém, movidos de inveja, tá? Aqui se levanta a perseguição contra os cristãos, tá? Trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade, assaltando a casa de Jason. Verso 6,
Olha o verso 6, irmãos, que é importante. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante a autoridade, clamando. Olha o que os judeus ruins fizeram. Esses irmãos, esses judeus aqui, que estavam trazendo oposição ao evangelho. Estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Transtornado o mundo. Só que a palavra de Deus, a pregação da palavra de Deus, assim como eles estão acusando aqui, não é um transtorno. Ela não vem para transtornar, mas ela vem para transformar, trazer salvação, trazer alegria, trazer paz ao seu coração, mesmo diante de situações totalmente adversas, situações de luta, de perseguição, de muita resistência, de oposição, situações até de morte que os cristãos passaram, que passam, irmãos. A palavra de Deus vem para te trazer paz. Não importa a situação que você está vivendo, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e a paz do Senhor, que excede todo entendimento, ela vai inundar o seu coração. Então a palavra de Deus, assim como eles estavam acusando, ela não vem para transtornar, mas ela vem para transformar, mudar a nossa vida para melhor, e trazer a salvação, plantar o reino de Deus no nosso coração. Verso 7, os quais Jason hospedou. Esse Jason era um cristão, se converteu a Cristo, e hospedou Paulo, Silas e Timóteo, tá? Todos estes procedem contra os decretos de César. Olha, uma mentira, afirmando ser Jesus outro rei. Jesus não é outro rei, irmão, Jesus é o rei, ele é o Senhor da nossa vida. E eles estavam acusando aqui de que Paulo estava pregando contra os decretos de César. O evangelho nunca não vem pregar contra os decretos de nenhum presidente, governador, prefeito. Jesus não era um líder político. Inclusive no evangelho, o que Jesus fala? Dê a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. O que a palavra de Deus nos ensina é que os decretos de César, os decretos das autoridades deste mundo, que vêm em oposição aos valores do reino de Deus, realmente a palavra de Deus nos ensina a não obedecer. É a única vez que a palavra de Deus nos ensina a desobediência civil, quando os decretos deste mundo, das autoridades deste mundo, vêm em oposição à palavra de Deus. Caso contrário, é para obedecer, é para pagar o tributo. Só quando vem em oposição, tá bom? Um exemplo disso é Atos 5, 28. Atos 5, 28 e 29. Olha só o que fala. Eu vou ler rapidinho. Você acompanha comigo se você puder, olha. Dizendo expressamente, o Sinédrio falando para os discípulos, Pedro e João, dizendo expressamente, vos ordenamos que não ensinasseis neste nome, contudo, encheste Jerusalém da vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue deste homem? Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram, antes importa obedecer a Deus do que os homens. Pronto, aqui a vontade de Deus tem que prevalecer na nossa vida, tá bom? Volta lá para o 17, 8. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem essas palavras, de que essa mentira, essa calúnia de que Paulo estava pregando que Jesus, de que os cristãos têm que desobedecer os decretos de César. Era uma calúnia, isso era uma mentira. Paulo nunca pregou isso. Tá bom? Então, diante da situação que era a cidade de Tessalônica, eles ficaram agitados. Pô, e se o Império Romano tirar a nossa autonomia? Então, eles resolveram expulsar os cristãos dali. Então, eles se agitaram ouvindo essas palavras. Contudo, soltaram Jason, confiança. Então, Paulo ele vai lá para a cidade de Bereia, e lá os cristãos judeus de Bereia, diz a palavra de Deus que eles foram mais nobres, eles foram mais educados. E com paciência, eles ouviram, eles examinaram a palavra de Deus, tá? Porque, irmãos, Paulo estava chegando ali para pregar a palavra de Deus, a palavra do Senhor. E eles examinaram, porque a palavra de Deus, irmãos, é a palavra da salvação. E eles examinaram a palavra. Então, irmãos, diante disso, desse verso 11 aqui, em que os cristãos bereanos pararam para ouvir e examinar, pare para ouvir, irmãos. Pare para examinar a palavra de Deus. Pare para ler, para meditar na palavra de Deus.
porque ela vai te trazer salvação. Assim como os bereanos aqui, eles se converteram e puderam entregar o coração para o Senhor, porque eles pararam para ouvir, para ler, para meditar naquilo que está sendo falado, naquilo que está sendo ensinado, irmãos. Pare também, ouça a palavra de Deus, medite na palavra de Deus, leia, rumine sobre esta palavra, porque ela é um presente de Deus para a nossa vida. Examinai as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna. E a vida eterna é Jesus Cristo. Tá? Então, com isso, irmãos, eu termino essa aula, essa breve introdução à 1 Tessalonicenses. Na próxima aula vai ser ministrado o capítulo 1. Tá bom? Vamos estar orando. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado pelo esse ensinamento. Muito obrigado, Senhor, meu Deus, que a Tua palavra dê muito fruto, Pai, para o Teu reino, abençoe a minha vida, abençoe a vida do meu irmão que está em casa, Pai, estudando, Pai, sedento em aprender mais do Senhor, Pai, porque é o Senhor que tem para nos ensinar. Muito obrigado, um bom sábado, meu irmão, fica com Deus.